Vamos ler juntos a palavra de Deus. Mateus, capítulo 24, e o verso 36 diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As duas mensagens anteriores que eu ministrei sobre esse tema, e hoje eu vou concluir, como foi nos dias de Noé, elas estão na página da igreja, no Facebook, aqui no YouTube, você pode assistir completa. É um estudo bíblico, é uma meditação de despertamento sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas também eu estou colocando em um canal no YouTube todas as mensagens que eu tenho pregado, não só aqui no Templo Central, mas em outros lugares. Eu tenho colocado no YouTube, usando esse recurso que Deus tem nos dado. E lá eu já tenho quase 80 mensagens sobre diversos temas. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, sobre família, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra de Deus e também sobre a vinda de Cristo, só você colocar aí no YouTube, Enaldo Brito, vai aparecer o canal oficial. Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a sua vinda. Eu creio que aqueles que leem a Bíblia, que estão ouvindo a voz do Espírito Santo e estão vivendo em comunhão plena com Deus, não tem nenhuma dúvida de que nós estamos nos últimos dias e que nós estamos perto, bem perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei para vocês que hoje nós, pastores e irmãos, estamos de cadeira cativa assistindo o mundo, a ciência, os sábios afirmarem e confirmarem todos os sinais profetizados por Jesus que antecedem a sua vinda. Terremotos, fomes, pestes, nação contra nação, reino contra reino, o avanço tecnológico, enfim, o aquecimento do globo, a temperatura da terra aumentando, alguém falando que se aumentar mais 1 grau, nós teremos problema para sobreviver e continuar como espécie humana na terra. Mas no meio desse caos, enquanto nós como seres humanos somos solidários com todos os que sofrem, inclusive os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, cidades que foram lavadas por enchentes, pessoas que morreram, famílias inteiras que foram dizimadas. Mas nós cremos que todos esses sinais, ao mesmo tempo que são sinais de dores, de tristeza, de angústia, são sinais também de esperança e de alegria, porque a própria natureza está dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E diga: Jesus está voltando. E diga: ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, nós estamos te esperando, vem, Jesus. A grande pergunta é: quando será a vinda de Jesus? E aqui neste encontro com os discípulos, Jesus disse: ninguém sabe a minha hora. E ele, como homem encarnado, 100% homem, falando como homem, ele disse: nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora, nem os anjos dos céus, somente
o meu Pai, Ele sabe. Mas hoje, Jesus é glorioso, 100% Deus, na sua plenitude em glória, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então, Jesus, Ele sabe o dia e a hora da sua vinda. E eu creio que como um noivo, Ele está esperando este momento em que a trombeta soará e os crentes salvos em toda a terra serão tomados para o encontro com o Senhor. Mas Jesus, Ele deu uma dica, Ele deu uma pista. Ele disse: fiquem atentos, porque os dias anteriores à minha vinda serão semelhantes aos dias anteriores ao dilúvio. Quando vocês perceberem que está se cumprindo os mesmos fatos, coisas parecidas que aconteceram ao dia do dilúvio, vocês estarão atentos e vigilantes e orando, porque assim serão os dias da vinda do Filho do Homem. E eu já falei anteriormente, número 1, estilo de vida fundamentado no prazer. Nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, só pensavam no prazer carnal, nos seus apetites e nos seus prazeres. Também, nos dias anteriores ao dilúvio, houve um ataque satânico à família. O texto diz: casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O ataque foi tão grande e violento que somente a família de Noé conseguiu se salvar das artimanhas de Satanás. Também, nos dias anteriores ao dilúvio, houve uma revolução tecnológica, revolução na música, revolução na ciência, revolução nas armas e nas guerras. Nos dias anteriores ao dilúvio, nós tivemos o arrebatamento de Enoque, que foi o pai de Matusalém, o pai genético de Noé. O arrebatamento de Enoque é o símbolo do arrebatamento da igreja, que vai acontecer antes da grande tribulação. Antes do dia do dilúvio, nós tivemos a morte de Matusalém. Ele viveu e morreu com 969 anos. Matusalém significa o nome: quando morrer, isto virá. Seu pai Enoque colocou um nome nele, como profecia. No ano em que Matusalém morresse, seria o ano do dilúvio. E Matusalém representa o fechamento e o encerramento da graça de Deus para toda a humanidade. Nós vimos também a degeneração dos filhos de Deus. O texto, capítulo 6 de Gênesis, diz que os filhos de Deus, descendência de Sete, se corromperam com as filhas dos homens, que eram a descendência de Caim. E houve uma corrupção generalizada daquilo que seria a descendência para o nascimento de Messias. E então Deus preservou somente Noé e a sua família para começar tudo de novo. Nós já vimos e queremos ver novamente o 7º item nesta noite. Nos dias anteriores ao dilúvio, houve um domínio quase que generalizado do mal. Eu quero que você leia comigo o capítulo 6, verso 11 e o verso 12 de Gênesis. A palavra de Deus é muito clara, tão clara, que abre os nossos olhos para o que está acontecendo hoje, assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. A palavra de Deus diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho
na terra. Primeira coisa que você tem que observar é que a terra estava corrompida à vista de Deus. Para aquela geração tudo estava normal. Para aquela geração tudo estava correto. Para aquela geração tudo estava certo. Mas eles não perceberam que tudo que eles estavam fazendo estava completamente contrário à vontade de Deus. Uma terra completamente humanizada, secularizada, violenta, imoral. Uma terra completamente voltada para os caprichos, onde Deus não estava presente. Uma terra que matava, que violentava, que assassinava as crianças, que desrespeitava a família. A corrupção dominou o coração do homem. O homem olhava os seus próprios interesses. A frase dominante era: os fins justificam os meios. Quais meios? Os meios para os homens alcançarem os seus propósitos e seus objetivos. O texto diz: reinava a corrupção em todas as camadas da sociedade. O texto, irmãos, diz: os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Caminho aqui fala de andar. Caminho fala aqui de retidão. Caminho fala de caráter. Caminho fala de atributos morais. O caminho do homem estava completamente corrompido aos olhos de Deus. Escute uma coisa. Será que temos algo parecido com os nossos dias? Os últimos dias serão marcados pelo domínio do mal. Quando você lê, por exemplo, o que diz a palavra de Deus. Escute o que diz a palavra de Deus. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao Pai, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deles. Eu estou lendo a palavra de Deus. Deus está descrevendo a humanidade dos nossos dias. E se você ler todas essas características com calma, a palavra de Deus é muito clara. Anote aí. Os homens serão egoístas. Verso 2. Viverão em função de si mesmos. Os homens serão avarentos, apego excessivamente às riquezas, sem nenhuma generosidade, ou seja, mesquinhos. Está sendo descoberto que no meio de toda essa pandemia, as pessoas, empresas e laboratórios ficaram 3 vezes, 4 vezes mais ricas em toda a terra. Quem era bilionário ficou trilionário, à custa da dor, da morte e do sofrimento. Homens serão jactanciosos. Verso 2. Exigir e exibir qualidades, ou elevado conceito de si mesmos, vaidosos. Homens serão arrogantes, atitude de superioridade em relação aos outros, em razão de não depender de Deus e de ter um conceito exagerado a respeito de si próprio. E o mais triste é ver isso acontecendo na igreja, entre evangélicos. Pessoas que usam a fé para diminuir outras pessoas, enquanto que a fé não é a minha exaltação. A verdadeira fé é a cura e exaltação do irmão que está ao meu lado.
Os homens serão blasfemadores. Toda palavra ou atitude de ofensa e injúria contra Deus, ou seja, atribuir defeitos a Deus, ou negar-lhes os seus atributos. Todo mundo fala mal de Deus, todo mundo pode falar mal de Cristo, todo mundo pode falar da palavra de Deus, mas se alguém falar mal de um homossexual, se alguém falar mal de um pai de santo, se alguém falar mal de qualquer projeto, que pessoas que são contra a palavra de Deus são aplaudidos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Homens implacáveis, homens ingratos, homens desobedientes aos pais, homens serão desafeiçoados, isto é, não terão afeição, simpatia, não terão qualquer tipo de altruísmos. Homens implacáveis, homens caluniadores que procurarão defeitos na igreja para fazer escárnios, homens que não terão domínio de si mesmo. É a perca do equilíbrio moral, espiritual. Olhe para essa sociedade doente, uma sociedade deprimida, cada vez mais pessoas praticando loucuras e barbaridades. A Bíblia diz que os homens, verso 4, serão traidores, a traição dentro da sua própria casa, homens que não levarão em conta o caráter da fidelidade, homens que deixam a esposa, a família, os filhos, os amigos, por qualquer coisa. E eu vi recentemente alguém dizer: você confia ainda em pessoas? Você tem amigos? E ele disse para mim: deixa de ser trouxa. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são consideradas como espertas, aquelas que são traidoras, desleais, que enganam, que mentem, que passam a perna no marido, na esposa, que enganam os seus sócios. Porque é essa natureza que está imperando na humanidade nos últimos dias de Jesus. Os homens serão atrevidos, os homens serão enfatuados, presunçosos, os homens serão amantes dos prazeres. E o verso 4 diz: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O mais triste é se isso acontecer dentro da igreja, quando eu não pago o preço para fazer a obra de Deus, mas eu pago o preço para o meu bem-estar. Homens serão falsos e hipócritas. Olha o que diz o texto, verso 5: tendo a forma de piedade, mas negando-lhe o poder. São crentes cebola, só máscara, só capa. Tem a forma de piedade, levanta a mãozinha, talvez veste a camisa do Congresso, talvez aprenda os hinos. São crentes falsificados, são crentes malandros da fé, que estão dentro das nossas comunidades, sentando nos nossos meios, mas com outros interesses, mas não adoram a Deus, não glorificam o Senhor e não vão subir para o céu. A igreja será perseguida por causa da sua fidelidade a Deus. Esse domínio do mal generalizado, que excluiu Noé e que deixou Noé sozinho no projeto, é a figura da igreja. Irmãos, eu vou dizer algo a vocês, que está escrito aqui em Mateus capítulo 24, verso 9 e 10. Não se assuste por causa da rejeição da igreja, não se assuste se você for expulso, rejeitado, se alguém te olhar com cara feia. Hoje, muitos de nós estão empolgados porque nós somos aceitos pela sociedade, mas não porque as pessoas aceitam os nossos princípios, mas é porque, devido a um número, nós temos algum peso social, algum interesse político. As pessoas nos engolem, mas elas não creem nos que nós cremos, não aceitam os que nós aceitamos,
não vivem o que nós vivemos, não adoram o mesmo Senhor. E o texto diz: vocês serão entregues, Mateus 24, verso 9, está escrito, Jesus disse. É o mesmo texto que ele está falando lá no verso 36, como nos dias anteriores ao dilúvio, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que está acontecendo na China, na América do Norte, na Coreia do Norte, até na América do Norte, que é considerada hoje uma nação protestante, os próprios crentes estão sendo perseguidos. Tem gente que chega comigo e diz: pastor, isso não vai acontecer no Brasil, porque Deus ama o Brasil será a próxima nação missionária, Deus é brasileiro. Esquece essa história. Deus não ama o Brasil mais do que ama a Coreia do Norte. Deus não ama o Brasil mais do que ama a Venezuela. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você: eu não quero passar por tribulação, eu não quero que a minha vida ou a minha família seja um Marte. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se prepare para que a tua vida seja testada pela própria vida que Deus tem te dado. Diga: Senhor, renova a minha fé, renova a minha fé, como a fé de Noé. Ainda que não tenha mais igreja, ainda que não tenha mais célula missionária, ainda que não tenha mais ninguém, mas ficarei eu e a minha família, louvaremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão. Crente que baseia a sua fé na fé do irmão, crente que baseia a sua fé no grau de espiritualidade do irmão que está do seu lado, crente que vive vigiando a vida do outro, não para melhorar a sua, mas para afrouxar a sua. Tome muito cuidado, porque o seu compromisso não é com o irmão que está do seu lado, o seu compromisso é com Deus, sua vida é com Deus. Quem vai te arrebatar é Jesus. Um outro detalhe dos dias anteriores ao dilúvio: cegueira espiritual. Por favor, leia novamente comigo o verso que eu li. 38 do capítulo 24 de Mateus, diz assim: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Noé foi chamado com 500 anos de idade. O dilúvio veio nos 100 anos de Noé. Alguns dizem que Noé levou 100 anos construindo a arca. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que ele foi chamado com 500 anos. E no período de 100 anos, Deus fez muita coisa para que 100 anos depois o dilúvio chegasse, estivesse tudo pronto. Noé trabalhou 100 anos. Noé pregou, Noé preparou a sua família. Mas havia uma cegueira espiritual tão grande que as pessoas não ouviram, nem viram. E diz o texto, Jesus que está dizendo, Jesus não é mentiroso, Jesus está falando a verdade. As pessoas não perceberam uma arca daquele tamanho, o barulho que Noé fazia, os animais entrando na arca, mas eles não perceberam. Eles estavam tão entenebrecidos que preferiram crer nas mensagens malignas e absurdas que os condenaram à morte, mas não viram. Eu vejo a situação de muitos crentes hoje, nos dias atuais, e tem gente que vai ficar no arrebatamento,
E ainda vai dizer: eu não sabia, eu não vi. Vocês viram o filme que foi lançado, Deixados para Trás? É interessante. É claro que é uma interpretação do que vai acontecer com as pessoas que ficarem na terra. Mas o filme todo é baseado na história que o anticristo vai montar, na suposição do escritor do filme. Mas tem um cunho de verdade. O anticristo vai contar uma outra história, de que as pessoas não foram arrebatadas, mas as pessoas sumiram por um outro propósito. E o anticristo vai conseguir emplacar uma verdade junto com a mídia, dizendo que não houve arrebatamento. Hoje, amados irmãos, a cegueira espiritual, ela vem de diversas formas. Ela vem de um fake news, ela vem de uma releitura da história. Se você não lê a Bíblia, e se você fica só ouvindo os falsos profetas, se você fica só ouvindo o que dizem os telejornais, o que dizem os falsos livros, você passa a ter uma percepção falsa do que está acontecendo nos dias atuais. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5 diz: e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé foi o pregador da justiça. Ele ministrou. Imagine a paixão de Noé. Quantas marteladas ele deu no dedo. Com o dedo inchado, com a mão calejada, com o braço dolorido, porque ele sabia que o dilúvio vinha. Ele não podia parar, não podia perder o tempo. Mas entre o trabalho pesado, eu imaginava que ele fazia um culto particular, ele fazia célula missionária, convidava as pessoas para suas casas. Eu não sei qual é a estratégia que ele usou, mas ele pregou a palavra, mas eles não ouviram. E diz o texto, no mesmo capítulo do livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, diz assim, capítulo 3, verso 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência, repita comigo, Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Agora você vai entender que não foi Noé que teve paciência. Quem foi que teve paciência? Porque Deus esperou 100 anos. Porque a paciência de Deus, Deus queria salvar mais gente. Levante as suas mãos, diga: Deus aguardou 100 anos, porque a paciência de Deus queria salvar mais. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus quer salvar mais. Deus quer salvar sua família, Deus quer salvar seu filho, Deus quer salvar seu marido, Deus quer salvar sua esposa, Deus quer salvar o vizinho da direita e da esquerda. Talvez você está dizendo: volta, Jesus. Por que tu não volta? Porque a paciência de Deus, a paciência de Deus, Deus aguardava com paciência. E Deus aguarda com paciência que esses homens ímpios, traidores, malignos, beberrões, bajuladores, caluniadores, se você não aguenta as pessoas que atacam a Deus e a palavra, mas no céu Deus está suportando, porque Deus quer salvar. Atualmente as pessoas aceitam tudo que é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão nessa cegueira. Não ouve a voz do Evangelho, não ouve a voz da pregação, não ouve a voz do Espírito.
E as pessoas não percebem que Jesus está voltando. Pessoas que defendem a legalização das drogas, do aborto, ideologia de gênero, ateísmo, idolatria, prostituição, imoralidades, estão cegas. A palavra de Deus diz que eles não perceberam o momento em que Noé e sua família entraram na arca. Ninguém percebeu. Irmãos, Jesus alerta para nós estarmos orando e vigilantes. Esta atitude de oração e de vigilância, de olhos abertos, é que caracteriza a igreja no meio de uma geração cega e que não está olhando tudo o que está acontecendo e que está afirmando que Jesus está voltando. Mas o pior não é um mundo cego. O pior é uma igreja cega. O pior são crentes cegos que estão dormindo em berços religiosos, crentes que estão remungando, crentes que estão incrédulos, crentes que estão fazendo pouco caso para a obra de Deus. Eu vou falar algo para vocês. Eu estou no meio de todo esse processo aqui em Marituba, tem algumas coisas que me entristecem. E uma delas é quando eu vejo um pastor, seja o nível que ele for, algum crente, que chega comigo e diz: pastor, para que tanto trabalho? Pastor, para que tanto esforço? Pastor, está muito acelerado. Pastor, a igreja está cansada. Pastor, os obreiros estão morrendo de trabalho. E eu pergunto, me apresente quem são os obreiros que estão morrendo. Me diz aí quem são os obreiros que estão cansados. Quem é que está evangelizando muito? Quem é que está recolhendo muita oferta? Quem é que está pedindo para o reino de Deus? Quem é que está morrendo de construir templo? Quem é que está morrendo de ganhar almas para Cristo? Mas geralmente a reclamação é o contrário. Pessoas que estão reclamando porque querem que a igreja dê mais a eles, para sustentá-los em posições que eles mesmos não estão produzindo nada. Daniel Berg chegaram aqui, Daniel Berg e Gunaving chegaram aqui comendo manga, sem dinheiro, e levantaram esta obra que hoje nós estamos desfrutando, dando glória a Deus, com 18 pessoas. Dominaram o Brasil e estão em mais de 200 nações do mundo. Eu tenho 55 anos de idade. Estou cansado? Estou. Saúde está falhando? Tá. Talvez eu tenha que fazer uma cirurgia no joelho, que eu descobri que alguma coisa se rompeu aqui. Estou com problemas? Estou. Ano passado o rim parou. Tive que fazer um tratamento para voltar a funcionar. A médica disse: ó, tem que emagrecer aí uns 30 quilos. Estou tentando, já perdi 10. Agora, irmãos, pelo amor de Jesus, eu não vejo nenhuma possibilidade de eu ir para casa e dizer: Senhor, eu quero descansar, eu quero agora repousar, eu sou o pastor de uma igreja principal. Irmão, isso não vale nada para Deus. Deus está dizendo: vocês não percebem a cegueira religiosa de fazer as coisas por rotina, por legalismo, por costume, por tabela. Quando você perde o prazer de ofertar, quando você perde o prazer de dar o seu dízimo, quando você vê isso como legalismo, você já perdeu o propósito, você já perdeu o rumo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Citação de Paulo: não tenho a minha vida como preciosa, desde que compra o meu
chamado, a minha carreira, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O resto é resto, irmão. O resto é resto. O resto é resto. Nosso propósito principal é entrar na arca. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4 diz que o Deus desse século, o maligno, cega o entendimento dos incrédulos. Aqui não está falando de ímpio, não. E Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Corinto. A incredulidade aqui é genérica. O pior pecado para o ser humano, sabe qual é o pior pecado para o ser humano? Qual é o pior pecado para o ser humano? É a incredulidade. Se a incredulidade dominar o seu coração, você fica cego. E olha o que Paulo escreve para a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e o verso 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Coloque a mão nos seus olhos. Diga: Senhor, abre os meus olhos, me mostra, me revela, me faz ver a tua vinda, me desperta, me incomoda, me constrange. Senhor, eu quero estar vigilante quando o Senhor voltar. Nos dias anteriores ao dilúvio, acontece um outro fato importante, que vai acontecer nos dias da igreja, nos dias do arrebatamento da igreja, nos dias da vinda de Cristo, que eu creio que são os nossos dias. A resistência à ação do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 6, verso 3. Veja o que está escrito. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O Espírito Santo do Senhor é o agente de Deus na terra. Desde a criação, tudo foi criado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Lúcifer cai na terra, e tudo é destruído quando ele é expulso do céu, que está no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, a palavra de Deus diz assim, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as faces do abismo. Isto é, o Espírito de Deus, presente na reestruturação da terra. Ele está presente na criação de Adão e Eva. Ele está presente em todas as fases do homem. Quando chega nos dias anteriores ao dilúvio, a humanidade toda dominada pelo mal fecha o seu coração e resiste o poder do Espírito Santo. Qual é o perigo disso? Porque a palavra de Deus diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, não existe possibilidade do homem se arrepender, receber o perdão de Deus e mudar de vida, porque é o Espírito quem nos convence do pecado. E diz a Bíblia que aquela geração de Noé, eles fecharam o coração para o Espírito Santo. E Deus deu uma sentença: o meu Espírito não agirá mais nesta geração. Queridos, nos nossos dias, nós temos a atuação plena do Espírito Santo. Esta geração, a geração da graça, a geração da igreja, é a geração que tem a oportunidade de viver a plenitude do Espírito, falada por Jesus, profetizada no Antigo Testamento. Derramarei sobre vós
o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos e minhas servas eu derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Jesus disse que a igreja receberia a plenitude do Espírito Santo, porque Ele habita convosco, mas Ele estará em vocês. Em Atos 1, verso 5, ele diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, mas eu batizarei vocês com o meu Espírito. Em Atos 1, verso 8, ele reafirmou a promessa. E no capítulo 2, eles estavam no cenáculo, e diz a Bíblia que eles estavam assentados, e a glória de Deus encheu aquela sala, e eles foram cheios do Espírito Santo. De lá para cá, a glória de Deus tem enchido cada crente, cada igreja, em todas as gerações, até chegar em Belém, até chegar em Marituba, até chegar na sua vida. Quem é que precisa do poder do Espírito Santo de Deus? Diga assim: Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, me enche da presença do teu Espírito. Mas ao mesmo tempo que o Espírito está sendo derramado, as pessoas estão entristecendo o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. As pessoas estão desprezando o Espírito Santo, rejeitando o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o Espírito Santo, como que uma fagulha, ou um fogaréu, ou um fogo dentro da sua vida, da sua casa. Mas as pessoas estão apagando o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão resistindo o Espírito Santo. O que é resistir? É você não se humilhar, não se arrepender, não reconhecer as suas falhas. O Espírito fala, o Espírito chama a sua atenção. Ele diz que você está indo no caminho errado, mas você não aceita. Atos 7:51, Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele fala para a sua geração dizendo: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Ele faz referência ao povo de Israel e toda aquela geração no deserto que abandonou a Deus e morreu no deserto. Existem muitos pecados contra o Espírito Santo, mas tem um mais grave, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não tenho aqui elementos para dizer que toda aquela geração de Noé blasfemou contra o Espírito Santo. Mas eu chego a imaginar que, com exceção da família de Noé, aquela geração toda chegou a um estado tão grave de pecado, que eles, muito deles, ou a maioria deles, blasfemaram contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Está em Mateus capítulo 12, verso 31 a 32. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo vindouro, nem no porvir. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Alguns pastores e pregadores dizem que é você morrer sem reconhecer a Jesus como Salvador. Mas não é isso que o texto de Mateus diz. Quando Jesus fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, é dentro do contexto em que as pessoas diziam que Jesus fazia as obras de Deus pelo espírito de Beelzebu. Eles disseram que Jesus fazia milagres porque ele era usado por Satanás.
E quem estava falando? Eram conhecedores da Bíblia, eram escribas, eram fariseus, eram religiosos que conheciam a palavra. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você conscientemente, é você com convicção, se rebelar contra a vontade de Deus, a tal ponto em que você perde a oportunidade de ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, por que a Bíblia diz que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão? Se você pecar contra Deus, se você falar de Jesus, tem perdão. Sabe por quê? Porque se você pecar contra Deus, é o Espírito Santo que te convence do pecado. Se você pecar contra Jesus, é o Espírito Santo que te convence do pecado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, quem é que vai te convencer? Nem o teu pai te convence, nem um pastor te convence. Você pode ver um morto ressuscitar na tua frente, você pode ver o mar se abrir, você pode ver algo misterioso ser produzido na tua frente, mas você não se converte. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem mais acesso ao teu coração para te transformar. Pastor, como eu sei que eu pequei contra o Espírito Santo? Você não sabe. Você se torna cínico, você se torna um caluniador, você se torna um murmurador, você se torna um rebelde, você se torna alguém contrário à vontade de Deus, você se torna um hipócrita, você se torna qualquer outra pessoa, menos salvo, porque você não reconhece mais os seus pecados. 1 Coríntios capítulo 11 diz: por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Esse fracos e doentes, e dormir, não está se referindo a doenças físicas, e o dormir no sentido físico está falando de vida espiritual. Tem gente que está fraco na igreja, doente na igreja, porque está entristecendo o Espírito, está desprezando o Espírito, está resistindo ao Espírito. Deus está te dando chance para você se arrepender, mas você está brincando com Deus, você está zombando de Deus, você está tentando a Deus. E o que é tentar a Deus? É você fazer algo contra a natureza de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual foi a sentença de Deus? O Senhor disse: o meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Qual é a sentença de Deus para muitos crentes hoje? Meu Espírito não agirá mais na tua vida. Não se empolgue e nem justifique os seus pecados quando você vê um pregador famoso falando besteira e apoiando o teu pecado. Você vai para o inferno junto com ele. É porque ele já está experimentando o julgamento de Deus, e até os cabelos ele já está indo na condenação do inferno. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem arrebatará a igreja? Será tocada a última trombeta. O Filho do Homem ficará nas nuvens, e ele dará um brado no Oriente, no Ocidente, em toda a terra. O Espírito Santo que está na nossa vida ouvirá o brado de Jesus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52: no abrir e fechar de olhos,
7 milésimos de um segundo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os crentes serão transformados, e nós para sempre estaremos com o Senhor. A ceia é a declaração de Jesus quando disse: eu não beberei de novo do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino do meu Pai. Diga: eu não posso perder. Eu não posso perder a partida da igreja. Se a vinda de Jesus fosse hoje e agora, como está a tua vida com o Espírito Santo? Você está entristecendo o Espírito Santo? Você está resistindo ao Espírito Santo? Você tem andado falando muita besteira e bobagem por aí? Você tem falado muita coisa que entristece o coração de Deus? Como é que você tem vivido as suas atitudes, o seu coração, a sua alma? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua renovação. Eu quero orar para Deus renovar o teu ser. Se você precisa hoje ser renovado, e se você está dizendo: Pai, me prepara para o teu arrebatamento, Pai, pelo poder do teu nome, nós estamos na tua presença, Senhor. A nossa maior esperança é a tua volta, Senhor. Não há nada que justifique, meu Pai, eu não estar preparado para o arrebatamento da igreja. Não há nada, Senhor, porque Tu já morreste na cruz pelos meus pecados. Tu já enviaste o Teu Espírito para me convencer dos meus pecados. Tu já me deste a Tua igreja para eu fazer parte. O Senhor está me despertando a cada dia com sinais. Oh Deus, abre meus olhos, abre a minha mente, abre meu coração. Não deixe eu ficar cego como aquela geração de Noé. Não deixe eu resistir ao Teu Espírito. Não deixe eu entristecer Teu Espírito. Não deixe, Senhor, eu blasfemar contra Teu Espírito. Se alguma coisa na minha vida, no meu ser que não Te agrada, sejam relacionamentos, sejam propósitos, desígnios, sejam pensamentos, sejam desejos, sejam vontades, tira de mim, Senhor. Arranca da minha vida, meu Pai. Mas eu quero estar preparado para a Tua vinda, Senhor.